Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 728 a 736, do capítulo 6, Lei de Destruição. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta de Kardec, número 728. É lei da natureza a destruição? Resposta dos Espíritos: preciso é que tudo se destrua, para renascer e se regenerar. Porque, o que chamais destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Contra a pergunta de Kardec, número 728-A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos, por desígnios providenciais. Resposta dos Espíritos: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Pergunta de Kardec, número 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Resposta dos Espíritos: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Pergunta de Kardec, número 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem, instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Resposta dos Espíritos: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida, para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa, pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso, para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela, do que ao seu Criador. Pergunta de Kardec, número 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição?
Resposta dos espíritos: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Pergunta de Kardec, número 732. Será idêntica, em todos os mundos, a necessidade de destruição? Resposta dos espíritos: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa, quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência, nos mundos mais adiantados do que o vosso. Pergunta de Kardec, número 733. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Resposta dos espíritos: essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Pergunta de Kardec, número 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta dos espíritos: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Pergunta de Kardec, número 735. Que se deve pensar da destruição, quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Resposta dos espíritos: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Pergunta de Kardec, número 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo, quanto à destruição dos animais? Resposta dos espíritos: esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado, por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso, do que verdadeira bondade. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Flagelos Destruidores. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.